A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Lisandro e eu estou aqui agora através desse vídeo, através dessa transmissão que está sendo feita aqui no seu YouTube, para dar início a uma campanha de oração que, olha, eu tenho certeza que antes de ser colocada no meu coração, essa campanha nasceu no coração de Deus, e o nome dessa campanha, como você bem sabe, é o clamor das maravilhas de Deus. E para começar já essa campanha, antes mesmo da gente dar início à palavra, que eu gostaria de trazer uma mensagem aqui ao seu coração, antes de tudo isso, você que já está entrando agora, eu vou dar até um tempo, para que as pessoas elas possam já ir entrando aqui nessa live, nesse vídeo. Você já pode preparar o seu copo com água. O meu, como você pode estar vendo aqui nesse momento, já está aqui na minha mão. Prepara aí o seu copo com água, uma garrafinha com água. Essa água ela vai ser consagrada a Deus todos os dias dessa série, posso dizer assim, dessa campanha da qual nós estamos dando início. Então prepara um copo com água agora, porque no final nós vamos realizar esse clamor, essa oração, pedindo a Deus pelas maravilhas. Afinal, é isso que a Bíblia diz que Deus faz. Lá em Salmos 86, versículo 10, a palavra de Deus ela diz que o Senhor é o único Deus e Ele opera sinais e maravilhas. Eu tenho certeza que você precisa ver a maravilha de Deus se manifestando na sua vida. Então prepara o seu copo com água, tá bom? Eu gostaria já que você também fizesse o seguinte: comenta aqui agora, deixa o seu comentário, e nesse comentário deixa o seu nome, o nome da sua família, enche de nome aqui embaixo, coloca o nome daquelas pessoas que estão precisando de oração, porque nessa mesma oração das maravilhas de Deus, nós estaremos fazendo um clamor por todas essas pessoas, para que elas venham ser alcançadas, e o poder de Deus vai visitá-las, eu tenho certeza absoluta disso, tá bom? Se você tem uma Bíblia próximo de si aí, ou se não, você pode acompanhar conosco. A palavra de hoje, onde o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração, é Marcos no capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, e nós vamos estar meditando nessa breve palavra. Não vou tomar muito do seu tempo, eu sei que o momento que você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente já é tarde, já passou das 10 da noite, ou mesmo você que não conseguiu acompanhar na estreia, mas você está assistindo depois, durante o dia, já na quinta-feira, também a sua vida ela vai ser abençoada, tá bom? Combinado? Já comentou aqui, já deixou o nome dos seus familiares, já colocou o nome das pessoas, já preparou o seu copo com água, já abriu a sua Bíblia em Marcos no capítulo 5, então nós vamos dar início para a glória do nosso Deus. Você poderia também já, por gentileza, deixar o seu like, curta aqui embaixo agora, deixa também os seus comentários, compartilha, pega essa live aí e envia para o maior número de gente possível, porque eu tenho certeza que esse link chegando para essas pessoas vai ser uma bênção divina. Quando você compartilha uma live como essa, uma live de oração, você nem sabe, muitas das vezes você nem sabe, mas o Senhor ele está te usando para levar bênçãos e boas notícias para essa pessoa. Eu acredito que já deu tempo de você se preparar, correto? Vamos então meditar na palavra do nosso Deus. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Jairo, muito conhecido, e eu tenho certeza que você já ouviu falar desse homem. Mas o que o Espírito Santo ele vai trazer para a nossa vida através dessa mensagem hoje, e vai fortalecer o seu coração. E eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo agora, não foi em vão, foi o próprio Deus que te trouxe, e Ele tem visto a sua situação. Quem de nós, buscando algo em Deus, seja uma bênção, seja uma transformação, seja as maravilhas de Deus, como é o título dessa campanha, quem de nós buscando algo assim da parte do nosso Deus, nunca se deparou com um imprevisto no meio do caminho? Na verdade, eu poderia citar muitos exemplos aqui para você. Quem de nós, por exemplo, em busca da santidade, no meio do caminho nunca caiu, nunca pecou, nunca fez o que não deveria fazer, nunca falou o que não deveria ter falado? Ou quem de nós, em busca de um milagre para dentro da nossa casa, no meio do caminho nunca se deparou com, às vezes, o problema, se levantando ainda mais forte? E isso é normal. O que Deus ele me trouxe aqui para te falar nessa noite é que os imprevistos ou os levantes do mal
que acontecem no meio do caminho não são para matar e nem mesmo para impedir o seu milagre. Pelo contrário, são para impulsioná-los, para intensificá-los. E eu vou provar isso para você no que diz a palavra do nosso Deus. Sabe, essa mensagem, ela é exatamente para você que já tem tempo, que está buscando, que está orando, que está pedindo. Para você que já tem um tempo que vem correndo atrás de algo que a sua vida precisa. E parece que em determinado momento do caminho até começou a melhorar, você estava orando pela sua família parece que até deu uma melhora, sabe? Você estava orando pela sua saúde, parece que as dores até começaram a sumir, mas quando parecia estar melhorando, de repente parece que veio tudo abaixo, né? De repente parece que o milagre que já estava quase acontecendo se distanciou. Realmente, no meio do caminho, coisas assim, elas começam a acontecer. Na verdade, eu te dou até um conselho, sabe? Antes de eu ler o que a palavra de Deus ela diz, eu te dou até um conselho. Cuidado com o meio do caminho. Sim, cuidado com o meio do caminho. Porque, na maioria das vezes, o meio do caminho, entre o seu local de partida até o seu local de chegada, é justamente onde o mal ele costuma agir. É justamente onde o diabo costuma investir, sabe? É justamente onde o inferno ele costuma se levantar. Por quê? Porque ele sabe que no começo de um projeto, no começo do seu casamento, no começo do seu próprio negócio, você está empolgado, você está na fé, você está decidido a vencer. Mas no meio do caminho já é um local onde é normal vir cansaço, desânimo, medo, perguntas, porquês. E no meio do caminho ele costuma se levantar. Eu vou te dar algum exemplo na palavra. A Bíblia diz que os discípulos entraram no barco, inclusive fala um capítulo antes, eu acho que é em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos eles entram no barco e quando eles começam a sua navegação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas no meio do caminho eles são surpreendidos por uma tempestade. Posso te dar um outro exemplo, já que nós estamos falando de tempestade? Pedro, que começa caminhando sobre as águas de maneira excelente, fazendo um feito milagroso que nenhum outro ser humano havia conseguido e até hoje não consegue. Ele começou a andar sobre as águas, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que a tempestade chamou mais a sua atenção. Sim, ele começou a reparar nas ondas e no forte vento e afundou. Perceba que na maioria das vezes o mal costuma se levantar no meio do caminho. Inclusive se você agora está vivendo um levante de Satanás contra a sua vida, sabe? De repente parece que no meio do caminho as coisas começaram a piorar. Se eu fosse você, eu começava a comemorar, começava a me alegrar, porque está muito próximo das maravilhas de Deus se cumprirem sobre a sua vida. Porque quando o diabo está se levantando muito contra a sua vida, significa que você está no meio do caminho. E se você está no meio do caminho, meu querido, minha querida, é porque realmente o próximo passo é você vivendo os seus milagres, as maravilhas de Deus sobre a sua vida. E com Jairo não foi diferente. Eu vou resumir uma história que é longa para que nós possamos ser breves e objetivos. A palavra de Deus vai dizer que Jairo foi até Jesus insistentemente em busca de um milagre, que era a cura da sua filha. E a palavra diz que quando Jesus decide ir com ele até a sua casa, no meio do caminho surge um imprevisto. Que imprevisto é esse, pastor? A Bíblia fala que enquanto Jesus, apertado pela multidão, caminhava em direção à casa de Jairo, a palavra de Deus diz que uma mulher, a mulher que você conhece, a mulher hemorrágica, você já ouviu muitas vezes essa história, ela se rastejando praticamente, estende as mãos e toca na orla das vestes do Senhor Jesus. O Senhor Jesus para, e essa história você já conhece, ele pergunta quem me tocou, a multidão conversa com ele conversa com a multidão, quando de repente aparece ali a mulher, ele cura aquela mulher hemorrágica, né? Ela levanta e enfim, ali passa um tempo, eles perdem um tempo ali. Só que Jairo, com certeza, já muito preocupado, ele não poderia ter perdido aquele tempo porque a filha dele estava morrendo dentro de casa. E quando eles param para dar atenção à mulher hemorrágica, é um tempo que se passa. E nesse tempo que se passou, infelizmente o pior, humanamente falando, se é que eu posso dizer assim, o pior, ele aconteceu.
E é exatamente aí que entra o ponto da nossa pregação. Marcos, capítulo 5, no versículo 35. A palavra de Deus diz que Jesus estava falando com a mulher hemorrágica e diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja só, que tudo que eu te falei é verdade. Jairo vai até Jesus, pede uma cura ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus toma disposição, vai com ele, porém no meio do caminho se levanta um imprevisto. E esse imprevisto foi o tempo necessário para que a filha de Jairo, que estava muito doente, viesse a morrer. E no meio do caminho, quando, aquele imprevisto passa, que era a mulher hemorrágica, ela é curada. A Bíblia fala que quando eles estão indo novamente em direção à casa de Jairo, a palavra de Deus é clara em dizer o seguinte: homens vieram ao seu encontro e disseram: olha, Jairo, já não precisa mais você incomodar o mestre, deixa ele atender a multidão, para essa multidão ainda tem esperança, eles estão vivos, mas para você, Jairo, já não há mais jeito, porque a sua filha, ela veio a morrer. E agora eu gostaria que você imaginasse comigo, se é que eu posso usar essa palavra, né? Nem sei se esse termo cabe nessa frase, a mescla de emoções, a junção de emoções dentro do coração de Jairo, que esperançoso, né? Pela cura da sua filha, já que Jesus estava indo ao seu encontro até a casa dele. De repente, um imprevisto acontece. Eu imagino que ali a preocupação, né, inevitavelmente tomou conta do coração dele. E quando aquele imprevisto passa, a Bíblia diz que a pior notícia veio. Só você que já perdeu um ente querido, só você que já perdeu um familiar, você sabe o quanto essa notícia ela dói. O quanto que você ouvir que um ente querido seu partiu é doloroso. E essa pior notícia chega até Jairo e, de repente, o Senhor Jesus, ele lança esse princípio, eu diria essa chave, essa riqueza que vai trazer hoje as maravilhas de Deus para o seu coração. Diz bem o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. O que foi que Jesus disse para ele? Não temas, crê somente. Ele percebe que Jairo entra num ambiente onde o medo é inevitável. E ele olha para Jairo e fala: Jairo, se você deseja que esse milagre aconteça, Jairo, se você deseja que eu vá e a cure, não permita que o medo se aposse do seu coração. Somente creia. Eu vou ler agora, para a gente resumir, uma palavra que, como eu disse, é longa, e no final eu trago para você a revelação que o Espírito Santo ele trouxe para o seu coração nessa noite. Diz bem assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E agora vem aquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Sabe, o imprevisto que se levantou no meio do caminho, a mulher hemorrágica, fez com que a filha de Jairo partisse. Ela morreu. Ela realmente recebeu o diagnóstico porque ela havia morrido. Foi o tempo necessário, o meio do caminho. E é por isso que eu volto a dizer: cuidado com o meio do caminho. Se você está no meio do caminho, entre o pedido que você fez a Deus e a resposta, tome cuidado, porque é exatamente o local onde o diabo vai tentar se levantar na sua vida para mirrar o seu milagre, para afetar a sua fé, sabe, para trazer ao seu coração uma preocupação e um medo que vão verdadeiramente te afastar da sua bênção. Só que o imprevisto
Nesse caso, que se levantou no meio do caminho, não foi para matar o milagre de Jairo, sabe? Não foi para dar, de fato, aquele diagnóstico final para aquela menina, não. A Bíblia diz que quando ela morreu, Jesus chama Pedro, Tiago, João para dentro da casa, chama o pai e a mãe da menina, Jairo e sua esposa, e ele ressuscita aquela menina, dando uma palavra a ela. E veja que interessante, a Bíblia diz que quando essa menina ressuscita, todos, preste atenção, todos vêm e ficam admirados. Deus, ele me trouxe aqui nessa noite, no primeiro dia dessa campanha, para dizer para você o seguinte: tem muita coisa na sua vida que você está orando a Deus e ainda não tinha acontecido. Não é porque Deus não está te ouvindo, não é marcação da parte de Deus para com você, não. Ele está impulsionando o seu milagre. Sabe por quê? Pensa comigo, o que é maior? Uma cura ou uma ressurreição? O que é maior? Você ouvir por aí dizer o seguinte: olha, ali na igreja tal, na cidade tal, uma pessoa foi curada. Ou você ouvir dizer o seguinte: olha, ali numa igreja tal, numa cidade tal, um morto ressuscitou. É outra coisa, é ou não é verdade? Sabe, tem muita coisa que Jesus, ele não disse não para a sua oração. A resposta não é não. Na verdade, ele está esperando, realmente. Ele sabe o momento certo de agir, para que quando ele agir, a intenção dele não é só te abençoar, mas é fazer com que todos à sua volta fiquem admirados e reconheçam que verdadeiramente Ele é Deus, Ele é na sua vida e que foi Ele que atendeu as suas orações. De repente você entrou nessa live hoje pensando o seguinte: por que aquilo que eu tanto peço a Deus não aconteceu ainda? Por que aquilo que eu tenho clamado ainda não vi chegar nas minhas mãos? E Jesus está dizendo: olha, eu sei o momento certo de agir. O imprevisto que surgiu na sua vida no meio do caminho não veio para te matar. O diabo pode até ter tentado mirrar a sua fé, ele pode até ter tentado numa estratégia se levantar no meio do caminho para tentar impedir a sua bênção, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para olhar para você e te dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo na sua vida não matou o seu milagre, só vai intensificá-lo, porque através das maravilhas de Deus, Ele não quer só abençoar você, Ele quer que o seu testemunho seja tão grande que todos à sua volta percebam que o Senhor, o Deus da Bíblia, é contigo. E se você já crê nessa palavra, eu quero que você comente aqui embaixo: eu creio. Sabe, se você entendeu a mensagem que o Espírito Santo trouxe nesses poucos minutos para você nessa noite, eu quero que aqui embaixo você comente agora: eu creio. Quando você comenta eu creio, você está tomando uma atitude, você está confirmando que a sua fé, ela é verdadeira. Você está confirmando isso, você está, na verdade, sabe, materializando a fé que há no seu coração. Então comente aqui: eu creio. Essa palavra fica em Marcos, no capítulo 5, do versículo 35 em diante. Jesus Cristo, Ele sabe a hora certa de agir na sua vida, e quando Ele agir, todos à sua volta vão saber que Ele é Deus. Hoje, nesse primeiro dia do clamor das maravilhas de Deus, eu profetizo isso: no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai levantar aquilo que estava caído, Ele vai ressuscitar aquilo que estava morto, Ele vai trazer sobre a sua vida novamente o milagre que você, muitas das vezes, até já tinha desistido, até já tinha perdido a esperança. Então, pega agora o seu copo com água que eu havia pedido para você preparar, porque hoje nós vamos realizar o primeiro clamor das maravilhas de Deus, tá bom? Mas antes, se certifica que você já comentou aqui embaixo o nome dos seus familiares. Comenta o nome da mãe, do pai, dos filhos, escreve o sobrenome da sua família, vai mandando os comentários aqui. Você está assistindo isso aqui depois que a estreia, a transmissão, ela já acabou, não tem problema. Você está assistindo isso aqui no outro dia, na quinta-feira, não tem problema. Comenta o nome da sua família, porque todas essas pessoas que o nome vai ser comentado aqui embaixo, agora elas vão ser visitadas pelo poder de Deus, tá bom? Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, e eu peço que o Senhor venha primeiramente renovar a fé dessa pessoa, trazer força ao coração dela, e que o Senhor venha, meu Deus, colocar o seu poder nesse copo com água. Pai, através dessa oração, esse primeiro dia do clamor,
traga, meu Deus, as maravilhas do Senhor sobre a vida dessa pessoa, especialmente sobre a vida dessa pessoa que estava vendo o seu projeto morrer, especialmente sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que estava vendo os projetos dela irem por água abaixo. Senhor, eu te peço, faz maravilhas acontecer agora na vida dessa pessoa. Coloca o teu poder nesse copo com água, e quem dele beber seja curado, seja liberto, seja transformado e tenha os seus sonhos realizados, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu gostaria que você agora comentasse aqui embaixo um amém. Confirma isso, materializa a sua fé comigo. Comenta amém aqui embaixo e o Senhor te responde. E lógico, você que tem o seu copo com água, beba dele com fé agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu gostaria que você me ajudasse a fazer com que a palavra de Deus chegasse para mais pessoas. É muito simples. Você que está no celular, você que está assistindo no seu celular, aqui embaixo aqui vai ter como se fosse uma flechinha. Eu vou até colocar o símbolo aqui do lado dessa flechinha para você entender melhor. Você apertando nessa flechinha, você consegue mandar essa live, esse vídeo aqui nos seus WhatsApps, você consegue mandar nos grupos da família, para os seus contatos. Você nessa mesma flechinha consegue mandar no seu Facebook, você consegue colocar no seu Instagram. Apertando nessa flechinha, você consegue espalhar para o maior número de pessoas possível. E é isso que eu quero que você faça. Compartilhe para que essa palavra chegue ao maior número de gente possível. Depois de compartilhar, aqui embaixo também tem um botão mais ou menos assim. Na verdade ele tá assim, né? Para mostrar espelhado. Ele tá bem assim, ó. É o botão do like. Clica aqui no like, clica no gostei, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo que você acabou de consumir, ele é bom para mais pessoas e ele vai começar a espalhar automaticamente. E depois de você compartilhar e clicar no like, bom, é hora de você se inscrever no meu canal, né? Você não pode perder aí os próximos episódios ou os próximos clamores dessa campanha de fé, do clamor das maravilhas de Deus. Basta você clicar aqui embaixo num botãozinho que está escrito inscrever-se e ativar o sininho das notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, nesse mesmo horário, das 10 horas da noite, nós voltamos com o segundo clamor das maravilhas de Deus, com outra mensagem de fé para o seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.